Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Jason Isidio aqui para mais um episódio do nosso Bem Cienciar. Bom pessoal, vocês que estão aí habituados já a nos acompanhar, vocês sabem que eu costumo dizer que quando eu apareço por aqui é que realmente nós temos algumas inovações científicas muito importantes, né? Mas recentemente, pessoal, assim, tem saído tanta coisa tão interessante e tão importante que realmente eu precisaria ser um profissional aí da divulgação científica para poder estar sempre com vocês aqui quase toda semana, né, falando de novidades científicas bombásticas, coisas que estão revolucionando absolutamente o mundo que a gente vive. Né? Mas vocês sabem, sou um cientista, um professor universitário, esse aqui é um trabalho voluntário, como o Marquinhos e eu sempre comentamos para vocês. Então a gente não consegue ter tanto tempo assim para fazer divulgação científica. Mas hoje, sobrou aqui um tempinho e eu não poderia deixar de falar de algo que eu estou me coçando já, pessoal. Vejam aqui, foi publicado na Nature dia 14 de agosto. Então a gente vai para um mês e meio dessa novidade científica aqui. E eu estou me coçando. E hoje sobrou um tempinho, então vamos comentar aqui rapidamente, porque vocês já vão começar a ouvir falar dessas novidades aqui por outros divulgadores científicos, enfim, programas de ciência, ou mesmo potencialmente, né, algumas indústrias aí venham já comunicar o que a gente está chamando de CRISPR 2.0. Então, se você teve aí em algum outro planeta nos últimos anos, talvez você não tenha ouvido falar das edições genéticas, ou seja, nós estamos começando a editar DNA de seres humanos, trocar as letrinhas lá do livro, do manualzinho da vida das nossas células. Por que isso é importante? Pois bem, que a gente pode potencialmente corrigir alguns problemas, aqui as ditas doenças gênicas ou as doenças genéticas, né, que afligem aí a nossa humanidade já basicamente desde de quando a gente se conhece aqui por ser humano. Pessoal, então, na verdade, essa notícia aqui da Nature, ela faz referência a mais do que um único artigo. Né? Depois eu quero, inclusive, no futuro, fazer um episódio especificamente sobre a CRISPR 2.0, aí, a técnica de edição genética 2.0, turbo, né? Enfim, como a gente está querendo chamar. Porque realmente nesse episódio aqui eu vou permear mais por cima, assim, né? Eu vou comentar aqui com vocês de uma maneira mais generalista. Depois, mais para frente, a gente faz algo mais aprofundado aí, que realmente é bem aprofundado. Pelo que eu vi nos artigos, assim, é bem complexo. Mas vamos lá. Então, a notícia bombástica que eu estou transmitindo hoje aqui para vocês. Já estão vendo aqui, ó. As edições de cérebro agora estão mais próximas à realidade. Então, pessoal, realmente, se vocês estavam aqui nesse planeta, provavelmente vocês já ouviram o número 1, né, falar aí das técnicas de edição genética, principalmente CRISPR. Vocês, número 2, talvez já tenham ouvido falar do menininho KJ, esse menininho que aparece aqui na foto, esse bebezinho que nasceu, então, lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, e ele tinha um problema muito grave, uma síndrome genética grave que originava aí um problema que basicamente poderia levar ele à morte por um problema no fígado. Então, os pesquisadores lá dos Estados Unidos, do Hospital da Califórnia, agiram muito rapidamente, fizeram uma técnica aqui personalizada de edição genética e salvaram a vida aqui do KJ, que até onde a gente sabe, ele já tem alguns meses de vida, né? Aparentemente tá tudo bem com ele. Então, quando essa história do KJ, ela realmente assim ganhou toda a mídia, as pessoas começaram, nossa, olha só, uma edição genética de uma pessoa que nasceu com uma síndrome, um bebezinho basicamente salvo pela edição genética. Bom, agora a gente vai poder, então, salvar seres humanos com outros problemas todos. E, de certa maneira, isso está se tornando realidade, né? Então, para questões hepáticas e para questões sanguíneas. Mas, aí, como está explicado aqui na matéria, a questão do cérebro, ela é um pouquinho mais complicada. E aí, assim, foi ao mesmo tempo que foi a notícia do KJ e as outras notícias todas de edição genética, questões dos olhos também, né? Terapias para pessoas que cegas e voltam a enxergar. Então, essas coisas são muito excitantes, geram muita expectativa.
e ao mesmo tempo daí vem aquela frustração nas famílias ou nas pessoas que sofrem de algum tipo de síndrome genética relacionada às células do cérebro, né? E o porquê isso, pessoal? Então, como está comentado aqui na matéria, as questões são diversas. Primeiro, as capsulazinhas, né, os tratamentos aqui que envolvem, por exemplo, o KJ, que era lá no fígado, você manda as ferramentas de edição genética para dentro do órgão envolvido numa cápsula de gordurinha, né? A gente sempre fala aqui as nanolipídios, né, as nanopartículas lipídicas, e isso no cérebro não funciona. Tem outras questões aqui envolvidas também com a barreira hematoencefálica, né, que é uma barreira de proteção aí das nossas células do cérebro, então ela não deixa entrar qualquer coisa ali dentro. Enfim, o avanço aqui nesse sentido é que alguns pesquisadores publicaram trabalhos recentemente estudando, está até dito aqui em julho, alguns pesquisadores reportaram, né, tem um artigo científico bem interessante aqui, com animais de laboratório, com camundongos. Então, por exemplo, esse grupo de pesquisa aqui estudou a hemiplegia alternante da infância, mais ou menos isso, eu acho que é a tradução em português. Eles têm um modelinho lá em animais de laboratório e eles conseguiram, com uma técnica parcialmente modificada, vamos dizer assim, entre aspas, melhorar ou curar esses animaizinhos de laboratório. Então, por isso que essa notícia aqui é tão bombástica. Por isso que está dizendo que nós estamos mais perto agora de conseguir editar as células do cérebro. Basicamente, esses pesquisadores aqui, pessoas, eles então fizeram a adição dessas ferramentas de edição genética no cérebro utilizando um vírus, um adenovírus, que é muito, a gente já comentou em vários outros episódios, é muito utilizado pela ciência, em diferentes tecnologias. Então, em vez de eles pegarem lá as capsulazinhas de nano, de gordurinha, de lipídios, eles colocaram as ferramentas de edição genética dentro desses adenovírus, injetaram lá no cérebro dos animaizinhos, dos camundongos de laboratório, e assim, os resultados foram, pelo que a gente está vendo nos artigos aqui, bastante interessantes, são muito promissores. Mas claro, né, pessoal, nós estamos ainda aqui nos roedores de laboratório, tem todo um outro passo para seres humanos. Então, vamos segurar um pouquinho aqui a ansiedade dessa grande inovação científica. E, pessoal, eles fizeram aqui uma técnica que está sendo chamada, então, de CRISPR Prime Editing. É esse justamente o que a gente chama do CRISPR 2.0, o CRISPR Turbo. E é esse ponto aqui que eu vou querer depois um vídeo específico para vocês, para falar justamente o que é, né? Mas assim, em linhas gerais, pessoas, o que eles estão fazendo aqui agora é um avanço científico fenomenal, uma técnica que recentemente deu o prêmio Nobel, né? Se vocês nos acompanham aí, vocês sabem que o CRISPR, a Doudna e a Charpentier ganharam o prêmio Nobel, né, de Química em 2020 por basicamente mostrar que a gente poderia corrigir letrinhas específicas do nosso DNA. Alguns episódios depois, ou vocês que têm aula comigo, ou acompanham aí as minhas entrevistas no podcast do Wesley, enfim, dos outros todos. Recentemente tive até na TV, aqui na TV Brasil, na TV UFSC, falando sobre isso. Se vocês me acompanham, vocês sabem que existem algumas limitações aqui no CRISPR. Isso é natural de qualquer tecnologia científica, certo, pessoas? Quando a gente descobre uma coisa muito importante, muito revolucionária, obviamente surgem novas perguntas, surgem algumas outras coisas para serem melhoradas. Então, uma delas era a questão aqui do reparo celular ou da possibilidade de quebra de dupla fita da molécula de DNA quando eu utilizasse a tecnologia de edição genética CRISPR. E essa 2.0 agora, pessoal, é fenomenal. Ela não vai mais cortar, ela não, assim, na teoria, quando ela funciona, ela não corta mais as duas fitas de DNA. Ela corta apenas uma única fita de DNA. E a nossa querida Cas9, né, a enzima que participa aqui do processo do CRISPR, ela leva junto com ela uma enzima que faz DNA a partir de RNA. A gente chama isso na biologia molecular de retrotranscriptase ou de transcriptase reversa. Enfim, tem os sinônimos todos aí, nomezinhos técnicos. Então, essa transcriptase reversa ela vai associada junto com a Cas9 e essas duas compõem ali um pacotinho de ferramentas de edição genética que vão fazer com que a edição muito precisa e com uma baixa probabilidade, uma probabilidade menor ainda,
de que a gente cause aqui algo desastroso ao cortar lá o nosso DNAzinho dentro das nossas células. Então, assim, uma combinação agora do vírus com esse CRISPR 2.0 teve resultados muito promissores em animais de laboratório, abrindo a possibilidade de que isso para seres humanos, né, então logo logo estejamos falando aí em edições genéticas para cura de síndrome de Rett, para Huntington ou coisas nesse sentido, né? Ou seja, desordens, transtornos aí que tem uma base genética bastante forte. Na própria matéria, pessoal, eles comentaram aqui um pouquinho mais para baixo que a questão aí do adenovírus, né, associado, 9 aqui, ele também é um probleminha em seres humanos. Então, em animais de laboratório ele vai bem, mas para as células cerebrais de seres humanos, talvez ele precise aí ser modificado por algum outro tipo de vírus, um vírus talvez construído totalmente em laboratório ou algo assim, né? E eles falam aqui que tem pessoal dos grupos de pesquisa aí do topo da agulha, né? Do topo do mundo, eles estão trabalhando já com as perspectivas de ter, então, né, essa tecnologia CRISPR 2.0 com outro tipo de vírus que não cause aí, por exemplo, uma ignição aqui, um start, né, da resposta imunológica nas células do cérebro em seres humanos, que aí seria desastroso porque a gente pode levar a outros problemas muito sérios, né? Então, ou seja, pessoas, estivemos já muito longe e agora estamos um pouquinho mais perto de finalmente aí conseguir mexer, né, editar células cerebrais de pessoas vivas e talvez até corrigir eventualmente problemas aí em bebezinhos, né, em recém-nascidos, como foi o caso do KJ ali que tinha um problema específico no fígado. Claro, eles relatam aqui, obviamente, quando esses caras fazem essas descobertas assim, muito revolucionárias, né? Eles colocam vários dos avanços, das coisas que têm que ser resolvidas para frente, e uma delas talvez seja o problema agora dos Estados Unidos, né? Onde você tem uma regulamentação, né, devido a umas questões políticas que vocês todos sabem, está dificultando, né, o trabalho dos cientistas lá naquele país, e também tem a questão das indústrias que deixaram, né, de investir justamente pelas dificuldades desse campo. Elas retiraram, né, os seus financiamentos nessa parte de edição genética do cérebro recentemente. Então eles têm uma falta de apoio financeiro, né, uma falta de apoio também aí, talvez administrativo, político, no país lá nos Estados Unidos, onde eles estão. Mas a gente sabe que essas questões são pontuais, né? Agora, tendo a tecnologia, vocês sabendo dessas novidades, divulgando aí para as pessoas que existe uma luzinha lá no final do túnel, uma esperança, talvez essa pressão social nos próximos anos faça com que realmente essas tecnologias aqui avancem rapidamente e possam salvar boa parte aí dos nossos queridos amigos, irmãos, seres humanos que sofrem, né, com problemas de doenças neurológicas de cunho genético, né? Como o pesquisador termina aqui, né, vamos deixar aí o pessimismo de lado, né? Por enquanto, o que a gente pode fazer é botar a nossa cabeça para baixo e gerar bons dados científicos. Botar a cabeça para baixo na ciência é um sinônimo, para vocês que não são cientistas, de ir para a bancada. Quando a gente vai para a bancada fazer um experimento científico com biologia molecular, a gente está aqui nessa posição, né? A bancada, a gente está ali olhando para as nossas célulazinhas, para o nosso DNA, então botamos a cabeça para baixo. Não é sinônimo de abaixar a cabeça para alguém, né? É sinônimo de trabalhar e buscar novos dados científicos aqui para salvar a vida de seres humanos. Certo, meus queridos? Então é isso. Estou até arrepiado aqui com essa baita notícia científica e me cobrem um pouquinho mais para frente. A gente fala em breve do CRISPR 2.0, como é essa tecnologia, com linguagem bem técnica aqui, bem específica, para vocês entenderem essa maravilha da edição genética que foi desenvolvida agora. Bom, por hoje é só. Um grande abraço para vocês todos e até o nosso próximo episódio.